Quando você ouve a expressão que você precisa fingir até conseguir, fingir até parecer que é aquilo ou aquela que você gostaria de ser, é real. Por mais estranho que possa parecer, por mais, como é que eu vou falar, que não pareça ser certo, não tem nada de errado nisso. Você está criando uma nova realidade. Você já está começando a ensaiar ser aquela pessoa que você quer ser. E isso é super normal e super importante, tá? Isso diz respeito a tudo. Se você quer se tornar uma mulher mais intelectual, uma mulher mais atraente, uma mulher mais fina, mais educada, você tem que agir como tal. O fingir, eu diria que é começar a ensaiar. Você tem que começar a agir, a ser como aquela pessoa que você está construindo, como aquela pessoa que você gostaria de ser. Porque você não vai dormir ogra e vai acordar princesa. Não, é um processo. Então você tem que começar a agir dessa maneira, dessa forma. E isso inclui várias coisas. Você quer se tornar uma pessoa mais educada, mais atraente? Haja como uma pessoa educada agiria. Seja uma mulher atraente. E isso influi também na questão da aparência. Por mais que algumas pessoas não concordem, por mais que algumas pessoas digam que a aparência não tem nada a ver, gente, bora ser bem realista. A aparência, ela diz e diz muito. A aparência, ela conta e conta muito. E quando você entende e aceita isso, o processo fica mais fácil. Eu passei por um período bem difícil na minha vida, bem complicado mesmo. E entre todas as coisas difíceis que já estavam me acontecendo, para acabar de completar, eu estava muito acima do peso. Só para vocês terem uma noção, eu meço 1,60, ou seja, eu sou slim, eu sou pequenininha, eu sou baixinha. Agora imagina uma pessoa que mede 1,60 pesando 94 quilos. Era essa a minha realidade. Mas, aliás, nem imagina, melhor vocês nem pensarem. Eu proíbo vocês de pensarem nisso. Mas enfim, a imagem não era uma das melhores. E para quem diga, ai não, eu me amo do jeito... Beleza, que bom, se você nunca teve problema com a sua aparência, se você sempre se achou maravilhosa, incrível, fodona, que bom pra você. Eu não, eu já tive momentos de eu me olhar no espelho e desabar no choro. Eu já tive momentos de me arrumar pra sair pra algum lugar e ficar depressiva e ficar deprimida, porque tudo que eu vestia ficava horrível. Nada ficava legal, não adianta maquiar, não adianta disfarçar, porque tem coisas que não dá pra disfarçar. E isso é real. E eu senti isso na pele. Eu tava passando por um momento bem complicado e eu não tinha nenhum ânimo de me cuidar. Tava um relacionamento muito difícil, sabe? Nós não tínhamos uma vida social. A nossa vida social era comer. Nós dois saíamos pra comer ou então comíamos em casa. Toda a nossa relação girava, juro pra vocês, tudo girava em torno de comida. Era um momento que a gente tinha... assim, a dois, era a gente sentado comendo, real. Então nessa época, entre tantas outras coisas que eu já tava passando, eu acumulei muito peso. A autoestima tava abaixo de zero, sabe? Eu tava muito ruim. Meu cabelo tava horrível, a minha pele tava horrível, o meu corpo tava horrível, eu tava horrível. E era um momento muito, muito difícil pra mim. E eu passei por esse período bem complicado e eu fiquei desempregada e eu, por mais que eu colocasse currículo, por mais que eu fosse atrás, eu não consegui emprego, porque acaba que vai acumulando, você não tá bem, sabe? E parece que no momento que você não tá bem, as coisas ao redor, as coisas do universo, a tua volta só pioram. Enfim, eu tava passando por esse momento, por essa dificuldade, até mesmo de me olhar no espelho, porque eu olhava e eu não gostava do que eu via. E quando foi, isso foi em 2022, sabe? O auge assim do meu fundo no poço. Eu não tava no fundo do poço, eu tava instalada. Eu armei uma barraca no fundo do poço e fiquei hospedada lá. Foi um período bem tenebroso mesmo na minha vida. Várias coisas aconteceram. E quando foi já no ano passado, eu comecei a me olhar com mais carinho. Eu comecei a ver, não, eu não posso deixar. Que isso? Eu não posso deixar. Eu não posso me aceitar dessa forma. Eu não posso me deixar nesse lugar. Eu preciso cuidar de mim. E eu comecei a me priorizar, sabe? Volto a dizer, não é egoísmo você se colocar em primeiro lugar, você se priorizar, não é pecado. E eu posso dizer sem nenhum medo, sem nenhum receio, eu sou o grande amor da minha vida. Eu sou a minha maior prioridade.
Para que eu possa fazer alguma coisa por alguém, para que eu possa ajudar alguém, eu preciso estar bem. Se eu não consigo cuidar nem de mim mesma, como é que eu vou cuidar de alguém? Então eu comecei por mim, eu sou a minha maior prioridade. E sim, volto a afirmar, a aparência conta e conta muito. A aparência ela pode te abrir portas, como ela pode fechar portas também. Você julga e é julgado pela aparência. Ai, mas eu não julgo a aparência de ninguém. Ah, para, pelo amor de Deus. Em algum momento você já julgou a aparência de alguém, o que é super normal. A gente julga e é julgado. Enfim, a aparência, ela fala muitas coisas, ela fala mais do que você. Você chega em um lugar, você tá bem vestida, você tá bem composta, você não precisa dizer uma palavra, porque a tua aparência vai falar por ti. Na semana passada aconteceu uma situação bem assim, só para vocês terem uma noção. Eu tomei uma decisão, né, que hoje eu não ando mais chechelenta, eu não ando mais descabelada, eu gosto de andar produzida, eu gosto de andar arrumada, eu gosto de arrumar meu cabelo, eu gosto de arrumar minha unha. Eu me priorizo, eu me cuido, enfim. E quando foi na semana passada eu fui com uma amiga numa escola que a gente ia fazer um trabalho de faculdade e a gente precisava falar com a gestora para pedir autorização. E eu fui com a minha amiga procurou onde era o banheiro, foi pro banheiro e eu fiquei. E quando eu cheguei na escola, tava tendo um evento na quadra. Os funcionários da escola estavam arrumando a quadra porque ia ter uma palestra, alguma coisa. E quando eu cheguei, vieram duas funcionárias da escola super, sabe, receptivas, super amáveis comigo, não sei o quê. E eu me senti super bem, assim, tipo, caraca, eu só queria pedir para que a gestora nos desse autorização para fazer o trabalho na escola. E elas estavam me tratando tão bem. E depois de um tempo eu fui entender. Elas estavam esperando uma palestrante para o evento. E elas acreditaram que eu fosse a palestrante. Foi um tempinho até que a gente pudesse entender que estava havendo uma confusão, que eu não era a pessoa que elas estavam esperando. Mas enfim, por que isso aconteceu? Porque eu estava bem vestida. Pode ter certeza que é. Porque eu estava bem apresentável. Porque se eu não estivesse vestida da forma como eu estava, se eu não estivesse bem apresentável, dificilmente elas iriam me confundir com a palestrante do evento. Já viu alguns pais, já viu algumas pessoas lá na quadra onde ia ver o evento, e elas já estavam me levando para lá e eu tentando explicar o que estava acontecendo, e até que eu consegui, a gente entendeu, a gente sorriu e viu que era tudo uma grande confusão. Enfim, a aparência, ela conta e conta muito. Que imagem você está passando? Que imagem você está vendendo? Quem é que você está apresentando para as pessoas? Você pode ser uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, só que a imagem que você passa, às vezes pode ser de uma pessoa desleixada, de uma mulher descuidada, de uma mulher triste, de uma pessoa infeliz. Eu posso estar cheia de problemas, eu posso estar super para baixo, mas ninguém precisa saber. Sabe, eu priorizei, não é só a questão da minha imagem não, é da minha mente, é do meu espírito. Comecei a priorizar os meus sentimentos, eu comecei a priorizar a minha alimentação, hoje eu cuido da minha alimentação, eu comecei a fazer exercícios, não gosto, mas eu sei que é necessário, que é preciso, eu faço. Comecei a fazer dieta, que não, eu não gosto, mas é preciso, eu faço pro meu próprio bem, porque eu tô cuidando do meu bem mais precioso, que sou eu mesma. Nós somos incríveis, nós somos importantes, nós precisamos nos amar. Porque às vezes você espera esse cuidado, essa atenção, esse olhar do outro para você, sendo que nem você mesmo está se dando isso. Então primeiro te ama, te cuida, para que você possa olhar e amar o outro, mas você tem que ser a sua maior prioridade. E não, isso não é errado. Você se priorizar não é egoísmo, não é errado, pelo contrário. Eu acho que o maior ato de amor de alguém é o amor próprio. Porque se eu não consigo me amar, se eu não consigo cuidar de mim mesmo, dificilmente eu vou cuidar de alguém. Então, é isso que a gente precisa pôr na cabeça. Eu preciso estar bem para poder cuidar de alguém. Eu preciso aprender a amar. E eu acho que a melhor maneira de exercitar esse amor é comigo mesmo, sabe? Então, autocuidado. E quando você se coloca nesse lugar, quando você entende o teu valor, muitas coisas mudam, sabe? Você já não vai mais se colocar em determinadas situações, em determinados relacionamentos, em determinados círculos de amizade. Enfim, muita coisa vai mudar. Mas para isso você precisa se cuidar, você precisa se amar, para que você possa reconhecer e entender o teu valor.